Na noite de núpcias, o milionário achava que sabia tudo sobre ela, até descobrir que ninguém jamais havia a tocado. Inscreva-se no canal para não perder essa revelação que mudou tudo. O ar-condicionado do escritório no 23º andar do edifício Copacabana, na Faria Lima, ronronava suavemente, enquanto Ricardo Almeida ajustava a gravata italiana e observava o movimento frenético da Marginal Pinheiros lá embaixo. São Paulo fervilhava mesmo às 7 da manhã, e ele sempre gostou dessa energia. Aos 35 anos, havia transformado uma pequena construtora herdada do pai em um dos maiores grupos imobiliários da cidade. Senhor Ricardo, a arquiteta chegou, anunciou Márcia, sua secretária, pela interfone. Pode mandar entrar. A porta se abriu e Helena Santos entrou com passos firmes, uma pasta de couro marrom sob o braço. Ricardo ergueu os olhos da papelada e sentiu algo diferente. Não era o interesse calculista que estava acostumado a ver no olhar feminino, mas uma determinação profissional que o intrigou. Bom dia, senhor Almeida. Sou Helena Santos, da Santos em Filhos Arquitetura. Sua voz tinha um sotaque mineiro suave, quase imperceptível. Por favor, sente-se. Café? Obrigada, aceito. Helena se acomodou na poltrona de couro, cruzando as pernas de forma elegante, mas discreta. Usava um blazer azul marinho e uma saia na altura do joelho. Nada provocante, mas Ricardo notou que ela tinha um porte natural. Durante a apresentação do projeto para o complexo residencial em Alphaville, Ricardo se pegou observando mais Helena do que as plantas arquitetônicas. Ela falava com paixão sobre sustentabilidade, áreas verdes e qualidade de vida, seus olhos castanhos brilhando quando explicava os detalhes técnicos. Impressionante, disse Ricardo quando ela terminou. Você realmente entende do assunto. Arquitetura é minha vida, senhor Almeida. Me formei na UFMG e fiz mestrado na USP. Trabalho com meu pai há 6 anos. Chame-me de Ricardo. E posso perguntar por que uma arquiteta tão qualificada está em São Paulo apresentando projetos pessoalmente? Isso geralmente é trabalho para representantes comerciais. Helena hesitou, e Ricardo percebeu uma sombra passar por seu rosto. Para ser sincera, nossa empresa está passando por dificuldades. A crise atingiu pesado Minas Gerais, e precisamos expandir para outros mercados. Este projeto seria fundamental para nós. A honestidade dela o surpreendeu. Estava acostumado com pessoas que escondiam suas necessidades atrás de arrogância ou manipulação. Entendo. Bem, gostei do projeto. Mas antes de tomar uma decisão, gostaria de jantar com você hoje à noite, para discutirmos os detalhes, claro. Helena pareceu desconfortável. Senhor, Ricardo, prefiro manter as coisas profissionais. Podemos marcar outra reunião aqui no escritório. Não se preocupe, Helena. Não tenho segundas intenções. Sou um homem direto. Quando quero algo pessoal com uma mulher, deixo bem claro desde o início. Ele sorriu, e ela relaxou ligeiramente. É apenas um jantar de negócios. Que tal o fazano às 8? Naquela noite, no restaurante sofisticado dos Jardins, Ricardo descobriu mais sobre Helena. Ela havia crescido em uma família tradicional de Belo Horizonte, sempre focada nos estudos. Nunca se casara, dedicando-se inteiramente ao trabalho e ajudando o pai a manter a empresa familiar. E você? Perguntou Helena, cortando delicadamente o salmão. Casado, divorciado há 3 anos, sem filhos. Minha ex-esposa achou que poderia me trocar por alguém ainda mais rico. Ele deu de ombros. Descobriu que não era tão fácil quanto pensava. Sinto muito. Não sinta. Foi um livramento. Me ensinou que as pessoas geralmente querem algo de você. Helena o encarou com uma expressão quase triste. Deve ser terrível viver desconfiando de todos. É prático. Durante as semanas seguintes, os jantares de negócios se tornaram frequentes. Ricardo aprovara o projeto, mas encontrava desculpas para chamar Helena a São Paulo. Ela sempre se hospedava em hotéis simples, na região da Paulista, recusando suas ofertas de pagar acomodações melhores. Em uma dessas noites, caminhando pela Vila Madalena, após um jantar em uma churrascaria tradicional, Ricardo parou abruptamente. Helena, preciso te fazer uma proposta. E não é sobre arquitetura. Ela se virou, os olhos arregalados sob a luz dos postes. Quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do trânsito da Teodoro Sampaio ao longe. Ricardo, você está bem?
Bebeu demais? Estou completamente sóbrio. Ouça-me. Você precisa salvar a empresa do seu pai. Eu preciso de uma esposa respeitável para expandir meus negócios para o interior. Várias famílias tradicionais ainda são conservadoras. Um homem casado transmite mais confiança. Helena deu alguns passos para trás. Você está propondo um casamento de conveniência? Exatamente. Sem romantismo, sem complicações emocionais. Um acordo comercial. Eu pago todas as dívidas da Santos & Filhos. Garanto contratos para os próximos 5 anos. E você me ajuda a conquistar a confiança das famílias tradicionais mineiras. Ricardo, isso é loucura. É prático. Pense bem. Você teria liberdade total para tocar sua carreira. Eu teria o que preciso para expandir meus negócios. Sem pressão, sem expectativas românticas. Helena encostou-se na parede de um bar, passando as mãos pelos cabelos. E se um de nós encontrar alguém por quem se apaixone de verdade? Aí conversamos sobre divórcio, civilizadamente. Ela ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o movimento da rua. Preciso pensar. Claro. Mas Helena, você confia em mim? Estranhamente, sim. Então saiba que nunca te faria mal. Seria apenas um acordo entre 2 adultos inteligentes. Uma semana depois, Helena ligou de Belo Horizonte. Ricardo estava em sua cobertura em Moema, observando o pôr do sol tingir de laranja o skyline da cidade. Ricardo, aceito sua proposta. Ele fechou os olhos, sentindo um misto de alívio e ansiedade que não esperava. Tem certeza? Sim, mas tenho algumas condições. Estou ouvindo. Primeiro, quero um contrato claro, especificando que é um acordo comercial. Segundo, manteremos quartos separados. Terceiro, nada de demonstrações públicas de afeto exageradas, apenas o suficiente para manter as aparências. Concordo com tudo. Quando podemos nos casar? O mais rápido possível. Papai não está bem de saúde e o estresse com a empresa está piorando tudo. 2 semanas depois, no cartório da Bela Vista, Helena Santos tornou-se Helena Almeida. A cerimônia foi simples. Apenas os pais dela, que viajaram de Minas Gerais, e 2 funcionários de Ricardo como testemunhas. Dona Lourdes, mãe de Helena, chorou durante toda a cerimônia, claramente não entendendo a pressa da filha. Não é como eu sonhei para você, minha filha, sussurrou ela no ouvido de Helena após a cerimônia. Mãe, às vezes a vida não é como sonhamos, mas às vezes é melhor. Seu João, o pai, apertou a mão de Ricardo com força. Cuide bem da minha menina. Ela sempre foi especial, dedicada, honesta, nunca deu trabalho. Pode confiar, seu João. Naquela noite, na cobertura de Ricardo, Helena observava seus pertences, 2 malas e algumas caixas com livros e materiais de trabalho. Tudo cabia no closet que ele havia liberado para ela. Não trouxe muita coisa, comentou Ricardo, aparecendo na porta do quarto que seria dela. Nunca tive muitas coisas, sempre priorizei experiências ao invés de bens materiais. Ela pendurou alguns vestidos no armário. Este quarto é lindo. A vista é incrível. Da janela via-se o Parque Ibirapuera iluminado e ao fundo as luzes da Avenida Paulista. Fico feliz que tenha gostado. Helena, sei que isso é estranho para você. Para mim também é, mas acho que pode dar certo. Ela se virou para encará-lo. Ricardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que realmente quis se casar comigo? Existem dezenas de mulheres em São Paulo que aceitariam um acordo como este. Por que eu? Ricardo pensou por um momento, encostando-se no batente da porta. Porque você é real. Todas as mulheres que conheci nos últimos anos queriam algo de mim. Dinheiro, status, presentes caros. Você mal aceita que eu pague o jantar. É refrescante. E você acha que eu não quero nada de você? Estou casando para salvar a empresa da minha família. Sim, mas é honesta sobre isso. Não tenta me seduzir ou mentir sobre seus sentimentos. Você trata isso como o que é, um negócio. Helena sorriu pela primeira vez desde que chegara ao apartamento. Sabe, cresci vendo minha mãe falar sobre o casamento dela como se fosse um conto de fadas. Ela e papai se conheceram numa festa junina. Foi amor à primeira vista. Sempre me senti pressionada a encontrar algo assim. E agora? Agora acho que talvez existam diferentes tipos de relacionamento e que honestidade pode ser mais importante que paixão. Ricardo se afastou da porta. Vou deixar você se instalar.
Amanhã podemos conversar sobre como vamos organizar nossa rotina. Ricardo? Sim, obrigada por me dar esta oportunidade. Obrigado você por confiar em mim. Naquela primeira noite como marido e mulher, cada um dormiu em seu quarto, separados por um corredor e por um acordo que ambos acreditavam ser puramente comercial. Nenhum dos dois imaginava como os próximos meses iriam transformar suas vidas de maneiras que jamais poderiam prever. Ricardo demorou para dormir, pensando na nova dinâmica de ter alguém em casa. Helena também ficou acordada até tarde, observando as luzes da cidade pela janela e se perguntando se havia tomado a decisão certa. No quarto ao lado, Ricardo olhava para o teto e, pela primeira vez em anos, sentia algo que não conseguia identificar. Talvez fosse esperança. 3 meses após o casamento, Helena e Ricardo haviam estabelecido uma rotina que funcionava surpreendentemente bem. Ela acordava às 6 da manhã, preparava café, um hábito que trouxera de Minas, e trabalhava em seus projetos na mesa da varanda, aproveitando a luz natural e a vista do parque. Ricardo deixava o apartamento às 7h30, sempre impecável em seus ternos sob medida, e retornava por volta das 9 da noite. Bom dia, dizia Helena toda manhã, servindo-lhe café em uma das xícaras de porcelana que ele havia comprado especialmente para ela. Um conjunto simples, mas que ela havia admirado em uma loja na rua Oscar Freire. Bom dia. Como dormiu? Era sempre a resposta dele, e assim começavam suas conversas matinais cordiais e educadas. Helena havia transformado um dos quartos vagos em seu ateliê, onde espalhava plantas, projetos e livros de arquitetura. Ricardo nunca entrava lá sem ser convidado, mas às vezes a observava trabalhando quando passava pelo corredor. Havia algo hipnotizante na concentração dela, na forma como mordia levemente o lábio inferior quando estava pensando. As aparições públicas como casal funcionavam bem. Helena tinha uma elegância natural, que impressionava nos eventos sociais, e sua formação em arquitetura lhe dava assuntos interessantes para conversar com as esposas dos empresários. Ela nunca pedia roupas ou joias caras, mas Ricardo começou a presenteá-la com peças selecionadas que realçavam sua beleza discreta. Você não precisava, dizia ela sempre, mas ele notava como seus olhos brilhavam quando recebia os presentes. Faz parte do acordo, respondia ele, embora soubesse que não era bem verdade. Um sábado de manhã, Helena estava preparando pão de açúcar, uma receita da avó, quando Ricardo apareceu na cozinha, ainda de pijama, algo raro para ele. Que cheiro bom, comentou encostando-se no balcão de mármore. Pensei que você gostaria de experimentar. Minha avó sempre dizia que a casa não tem alma se não tiver cheiro de comida caseira. Ricardo provou um pedaço ainda morno e fechou os olhos, saboreando. Está delicioso. Fazia muito tempo que não comia algo caseiro. Você não cozinha? Nunca tive tempo para aprender, e minha ex-esposa achava que cozinhar era coisa de empregada. Helena parou de mexer a massa que estava preparando. Ela estava errada. Cozinhar é um ato de carinho. Com você mesmo, com quem você ama, com quem importa. Eles se entreolharam por um momento e Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que nunca se casou antes? Quero dizer, de verdade, você é bonita, inteligente, tem uma carreira sólida. Helena suspirou, limpando as mãos no avental. Acho que sempre fui muito focada nos objetivos. Na faculdade estava determinada a ser a melhor da turma. Depois queria ajudar papai com a empresa. Os relacionamentos sempre ficaram em segundo plano. Nunca se apaixonou? Ela hesitou. Houve alguém na faculdade. Marcelo. Namoramos por 2 anos. Ricardo sentiu uma pontada de algo que preferiu não identificar. O que aconteceu? Ele queria que eu desistisse do mestrado, que me mudasse para o Rio para ficar perto dele. Dizia que mulher não precisava se esforçar tanto profissionalmente. Helena sorriu amargamente. Escolhi minha carreira. E se arrependeu? Nunca. Mas às vezes me pergunto se sou capaz de, você sabe, dividir minha vida com alguém de verdade. Ricardo se aproximou dela. Helena, posso te garantir uma coisa. Qualquer homem que te peça para ser menos do que você é não te merece. Ela o encarou com surpresa. Obrigada. Isso significa muito. Naquele momento,
com farinha de trigo nas mãos dela e o cheiro de pão caseiro enchendo a cozinha, Ricardo percebeu que estava começando a ver Helena de forma diferente. Não apenas como sua esposa no papel, mas como uma mulher fascinante que havia entrado em sua vida. Durante a semana seguinte, Ricardo se pegou pensando em Helena com mais frequência. A forma como ela cantarolava enquanto trabalhava, como tratava os porteiros e funcionários do prédio com gentileza genuína, como ficava bonita quando sorria, algo que acontecia cada vez mais. Senhor Ricardo, disse Márcia na quinta-feira. Sua esposa ligou. Disse que vai fazer jantar hoje e perguntou se o senhor tem alguma preferência. Ricardo parou de assinar documentos. Helena nunca havia cozinhado para ele antes. Disse algum motivo especial? Não, senhor. Apenas disse que queria fazer algo gostoso. Naquela noite, Ricardo chegou em casa e foi recebido pelo aroma de temperos mineiros. Helena havia preparado uma mesa na varanda, com velas e flores. Nada exagerado, mas aconchegante. O que é toda essa produção? Perguntou ele, afrouxando a gravata. É aniversário de 3 meses do nosso acordo, disse ela, sorrindo. Pensei que deveríamos comemorar. Está dando certo, não está? Ricardo olhou para ela. Cabelos soltos, um vestido simples azul marinho, sem maquiagem pesada, e sentiu o coração acelerar. Sim, está dando certo. Durante o jantar, conversaram sobre os projetos dela, os negócios dele, os planos para o fim de semana. Era natural, confortável, e Ricardo percebeu que não se sentia assim há anos, relaxado na presença de uma mulher. Helena, disse ele quando ela serviu a sobremesa, pudim de leite condensado, posso te contar algo? Claro, estes foram os 3 meses mais tranquilos da minha vida. Você trouxe uma paz que eu não sabia que estava procurando. Helena sorriu, mas ele notou um rubor em suas bochechas. Para mim também tem sido especial. Você não é como eu imaginei que seria. Como imaginou? Mais frio, mais calculista. Mas você é gentil, Ricardo, e engraçado quando quer ser. Eles riram, e houve um momento de silêncio confortável. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a dela. Helena não se afastou. Helena, Ela o interrompeu gentilmente. Ricardo, vamos com calma. Estamos bem assim, não estamos? Ele assentiu, mas por dentro sabia que algo havia mudado irrevogavelmente. No mês seguinte, a dinâmica entre Ricardo e Helena começou a se transformar de maneiras sutis, mas significativas. Ele chegava em casa mais cedo, interessado nas histórias do dia dela. Ela o esperava para jantarem juntos, mesmo quando ele se atrasava por causa de reuniões. Como foi o encontro com os investidores de Ribeirão Preto? Perguntava Helena, servindo-lhe um prato do escondidinho que havia aprendido a fazer. Melhor do que esperava. Eles ficaram impressionados quando mencionei que minha esposa é arquiteta e que estamos desenvolvendo projetos sustentáveis juntos. Estamos mesmo? Helena sorriu. Essa parte não estava no nosso acordo. Pensei que poderia ser uma boa adição, se você quiser, claro. A ideia de trabalhar junto empolgou Helena. Ela começou a acompanhar Ricardo em algumas reuniões e sua expertise em arquitetura sustentável abriu portas que ele não conseguiria abrir sozinho. Eram uma equipe eficiente, e Ricardo descobriu que admirava não apenas a inteligência dela, mas a paixão com que falava sobre seu trabalho. Uma noite de sexta-feira, voltando de uma apresentação em Campinas, Ricardo dirigia pela rodovia dos Bandeirantes enquanto Helena dormitava no banco do passageiro. A chuva havia começado a cair, e os faróis dos carros criavam reflexos hipnotizantes no asfalto molhado. Helena acordou quando ele parou em um posto para abastecer. Já chegamos? Perguntou, esfregando os olhos. Ainda não. Quer um café? Quero. Na lanchonete do posto, eles se sentaram em uma mesa de fórmica, bebendo café requentado e dividindo um sanduíche de presunto e queijo. Era simples, ordinário, e ainda assim, Ricardo não conseguia se lembrar de quando havia se sentido tão bem. Sabe o que é engraçado? Disse Helena, olhando pela janela para os caminhoneiros que faziam uma parada. Há 6 meses, eu estava em Belo Horizonte, preocupada se conseguiria salvar a empresa do papai. Agora estou aqui, casada com um homem que mal conhecia, trabalhando em projetos que jamais imaginei. Se arrepende? Não. E você? Ricardo a estudou. Cabelos bagunçados do cochilo, sem maquiagem, usando um blazer simples que ela insistira em comprar em uma loja popular,
ao invés das boutiques caras que ele frequentava. Não, definitivamente não. Ricardo, posso te perguntar uma coisa que sempre quis saber? Claro. Por que seu casamento anterior não deu certo? Além da questão do dinheiro, quero dizer. Ricardo mexeu o açúcar no café pensando. Viviane era performática. Tudo nela era calculado para impressionar. As roupas, o jeito de falar, até a forma como demonstrava afeto. Eu nunca sabia o que era real. E isso te incomodava. Mais do que eu imaginava. Acho que sempre soube que ela não me amava de verdade, mas demorei para admitir que eu também não a amava. Helena assentiu. Deve ter sido solitário. Foi. E com você é diferente. Ela o encarou. Como assim? Você é... você. Não tenta ser outra pessoa para me agradar. Quando está cansada, demonstra. Quando não concorda comigo, fala. Quando está feliz, seus olhos brilham de um jeito que não dá para fingir. Helena ficou em silêncio por um momento. Ricardo, preciso te contar algo. O tom sério dela o deixou apreensivo. O que foi? Eu nunca tive muita experiência com relacionamentos. Quero dizer, além do Marcelo na faculdade, e mesmo com ele nós nunca fomos muito íntimos. Ricardo franziu a testa, não entendendo completamente o que ela estava tentando dizer. Helena, você não precisa me contar sobre seus relacionamentos passados. Não, você não entende. Ela respirou fundo. Eu nunca estive com ninguém, intimamente, nunca. As palavras levaram alguns segundos para fazer sentido na mente de Ricardo. Quando finalmente compreendeu, ele ficou completamente imóvel. Você quer dizer que... Sim, sei que deve parecer estranho. Uma mulher de 28 anos, mas sempre priorizei outras coisas. E agora, com nosso acordo, pensei que deveria te contar, caso isso mude alguma coisa entre nós. Ricardo sentiu uma onda de emoções que não conseguia processar. Surpresa, ternura, proteatividade e algo mais profundo que não queria nomear. Helena, isso não muda nada sobre nosso acordo. Mas, obrigado por confiar em mim. Você não acha estranho? Acho você corajosa. Corajosa por ter seguido seus próprios caminhos, por não ter se deixado pressionar, por me contar isso agora. Ela sorriu, e Ricardo percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles naquele momento, em uma lanchonete de posto de gasolina, na beira da estrada. No caminho de volta para São Paulo, Helena voltou a dormir, mas Ricardo dirigiu em silêncio, processando a revelação. Quando chegaram ao apartamento, ele a ajudou a carregar os materiais para dentro, seus dedos se tocando brevemente quando ela lhe passou a pasta. Boa noite, Ricardo, disse ela no corredor. Boa noite, Helena. Mas antes que ela entrasse em seu quarto, Ricardo a chamou. Helena? Sim? Obrigado. Por hoje. Por tudo. Ela sorriu e desapareceu atrás da porta. Naquela noite, Ricardo demorou para dormir, pensando em Helena de uma forma completamente nova. Não apenas como sua esposa no papel ou sua parceira de negócios, mas como uma mulher que havia confiado nele com algo profundamente pessoal. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele se perguntou se seus sentimentos por ela não haviam ultrapassado os limites do acordo que haviam feito. 2 semanas após a conversa no posto de gasolina, Ricardo se encontrava em uma situação que jamais havia experimentado, apaixonando-se pela própria esposa. A ironia não lhe escapava, mas a realidade era inegável. Helena havia se tornado o centro de seus pensamentos de uma forma que o desconcertava completamente. Era uma quinta-feira chuvosa de maio, e Ricardo estava em sua sala no escritório, tentando se concentrar nos contratos para um novo empreendimento em Santos, quando Márcia entrou com uma xícara de café. Senhor Ricardo, sua esposa ligou. Disse que vai chegar mais tarde hoje porque tem reunião com um cliente em Moema. Obrigado, Márcia. Ele pegou o café, mas sua mente estava em Helena, imaginando-a apresentando projetos com aquela paixão que tanto o fascinava. Senhor, posso falar uma coisa? Márcia hesitou na porta. Ela trabalhava com Ricardo há 8 anos e tinha liberdade para algumas observações pessoais. Claro, o senhor está diferente desde que se casou, mas tranquilo. E Dona Helena é uma mulher especial. Ricardo sorriu involuntariamente. É sim, muito especial. Posso perguntar se vocês estão pensando em fazer uma festa de casamento? Sei que foi tudo muito rápido,
mas muitas pessoas gostariam de comemorar com vocês. A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Uma festa de casamento implicaria em assumir publicamente que aquilo era mais do que um acordo comercial. Mas, pensando bem, já não era mais apenas isso, pelo menos para ele. Vou conversar com Helena sobre isso. Naquela noite, Ricardo chegou em casa e encontrou Helena na cozinha preparando o jantar. Ela usava um vestido simples verde água que realçava seus olhos e tinha os cabelos presos em um coque desalinhado com algumas mechas escapando. Estava descalça e Ricardo achou a cena doméstica mais atraente do que qualquer mulher sofisticada que já havia conhecido. Como foi a reunião? Perguntou, encostando-se no balcão e observando-a temperar o frango. Ótima! Consegui o projeto para renovar aquele edifício antigo na Vila Olímpia. Vai ser um desafio incrível, preservar a arquitetura original, mas modernizar toda a infraestrutura. Seus olhos brilhavam de empolgação. Parabéns! Sabia que você conseguiria. Helena parou de mexer no refogado e o encarou. Você sempre acredita em mim, não é? Sempre. Houve um momento de silêncio carregado entre eles. Ricardo deu um passo à frente e Helena não recuou. Ele levantou a mão e delicadamente afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Helena, O timer do forno disparou, quebrando o momento. Helena se afastou rapidamente, as bochechas coradas. O frango está pronto, gaguejou. Durante o jantar, a tensão entre eles era palpável. Ricardo se pegou observando cada movimento dela, a forma como segurava o garfo, como mordia o lábio quando pensava, como sorria quando ele contava algo sobre o trabalho. Márcia me perguntou hoje se estamos pensando em fazer uma festa de casamento, disse ele quebrando o silêncio. Helena quase engasgou com o vinho. Uma festa? Sei que não estava no acordo original, mas as pessoas estão curiosas. E talvez seja bom para os negócios, mostrar que somos um casal sólido. Você quer fazer uma festa? Ela perguntou, estudando o rosto dele. Quero, se você quiser. Helena ficou em silêncio por um momento. Ricardo, preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja honesto comigo. Sempre sou. Isso ainda é apenas um acordo comercial para você? A pergunta que ele temia e desejava ao mesmo tempo. Ricardo pousou o garfo e a encarou diretamente. Para você é? Eu fiz uma pergunta primeiro. Ele respirou fundo. Não é mais apenas um acordo para mim. Helena baixou os olhos. Para mim também não. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros, carregado de possibilidades e medos. Helena, olhe para mim. Ela ergueu os olhos e Ricardo viu neles a mesma confusão e desejo que sentia. Eu não queria que isso acontecesse, disse ele suavemente. Não era parte do plano. Mas você entrou na minha vida e mudou tudo. Ricardo, eu não sei como fazer isso. Não sei como ser íntima com alguém. E tenho medo de estragar o que temos. Ele estendeu a mão sobre a mesa e entrelaçou os dedos com os dela. Não temos que ter pressa. Podemos ir no seu ritmo. E se eu não souber? E se eu te desapontar? Ricardo se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Helena, me escute. Você jamais poderia me desapontar. E quanto a não saber, nós descobrimos juntos. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu estou com medo, Ricardo. Eu também estou, admitiu ele. Medo de te machucar, medo de não ser o que você merece, medo de estragar isso que temos. Helena tocou o rosto dele delicadamente. Então vamos ter medo juntos. Ricardo beijou a palma da mão dela, e Helena sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Podemos começar devagar, sussurrou ela. Podemos começar como você quiser. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, eles se sentaram juntos no sofá da sala, assistindo a um filme. Helena estava encostada no ombro de Ricardo e ele passava os dedos pelos cabelos dela. Era simples, inocente, mas ambos sentiam a eletricidade no ar. Quando o filme terminou, Ricardo acompanhou Helena até a porta do quarto dela. Boa noite, disse ela, mas não entrou imediatamente. Boa noite. Ricardo se inclinou e beijou delicadamente a testa dela. Helena fechou os olhos, sentindo-se segura e desejada ao mesmo tempo. Ricardo. Sim? Obrigada por ser paciente comigo. Obrigado você
por confiar em mim. Nos dias que se seguiram, Ricardo e Helena começaram a explorar sua nova dinâmica com a delicadeza de quem manuseia algo precioso. Pequenos toques se tornaram naturais. A mão dele no ombro dela quando passava atrás de sua cadeira. Os dedos dela ajeitando a gravata dele pela manhã. Um sábado, Helena acordou com dor de cabeça, consequência de ter trabalhado até tarde na noite anterior em um projeto complexo. Ricardo a encontrou na cozinha segurando a cabeça com as mãos. Enxaqueca? Perguntou preocupado. É. Acontece quando fico muito tempo no computador. Vem cá. Ele a guiou até o sofá e se sentou atrás dela, começando a massagear delicadamente suas têmporas e a base do pescoço. Helena suspirou de alívio. Onde aprendeu a fazer isso? Minha mãe tinha enxaquecas frequentes. Meu pai me ensinou quando eu era criança. As mãos de Ricardo eram firmes, mas gentis, e Helena se entregou completamente ao toque. Quando a dor passou, ela se virou entre os braços dele, ficando muito próxima. Melhor? Perguntou ele, a voz mais rouca. Muito melhor. Eles se entreolharam, e Ricardo viu nos olhos dela uma pergunta silenciosa. Lentamente ele inclinou a cabeça e beijou-a pela primeira vez. Foi um beijo suave, exploratório, como se ambos estivessem descobrindo algo novo. Quando se separaram, Helena estava sem fôlego. Isso foi bom? Perguntou Ricardo inseguro. Muito bom. Eles sorriram um para o outro, e Ricardo puxou-a para mais perto, beijando-a novamente, desta vez com mais confiança. Helena correspondeu, suas mãos se movendo timidamente para o peito dele, sentindo os músculos sob a camisa. Quando se separaram novamente, ambos estavam respirando com dificuldade. Helena, Ricardo murmurou contra a testa dela, eu quero que você saiba que não há pressão. Podemos parar quando você quiser. Eu sei, e é por isso que não quero parar. Nas semanas seguintes, eles foram gradualmente se aproximando mais. Beijos se tornaram mais frequentes e apaixonados. Helena começou a dormir abraçada com Ricardo no sofá durante os filmes. Suas demonstrações de afeto em público se tornaram genuínas ao invés de representação. Uma noite, após um jantar romântico em casa, Ricardo havia aprendido a cozinhar massas italianas para impressioná-la. Eles estavam dançando na sala ao som de bossa nova. Helena usava um vestido azul marinho simples, mas Ricardo achava que ela nunca havia estado tão linda. Sabe o que é irônico? Disse Helena, a cabeça apoiada no peito dele, enquanto se balançavam lentamente. O quê? Minha mãe sempre disse que eu saberia quando encontrasse o homem certo, que seria como um raio, uma revelação súbita. E não foi assim conosco? Não, foi gradual como o nascer do sol. Começou devagar, quase imperceptível, e de repente estava tudo iluminado. Ricardo parou de dançar e a encarou. Helena, eu te amo. As palavras saíram naturalmente, sem premeditação. Helena arregalou os olhos. Você... o quê? Eu te amo. Não era para acontecer. Não estava nos nossos planos, mas aconteceu. Eu te amo, Helena. Lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. Ricardo, eu também te amo. Te amo tanto que às vezes me assusta. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da sala, com a música tocando e as luzes da cidade brilhando através das janelas. Foi um beijo diferente dos outros, cheio de promessa e entrega. Helena, Ricardo sussurrou contra os lábios dela, eu quero ser seu marido de verdade, em todos os sentidos. Ela o encarou, os olhos brilhando. Eu quero isso também. Mas... Estou nervosa. Não sei o que fazer, como ser. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Meu amor, você não precisa saber. Nós vamos descobrir juntos, no nosso tempo, quando você se sentir pronta. E se eu nunca me sentir completamente pronta? E se sempre houver um pouco de medo? Então enfrentamos o medo juntos. Helena, eu esperaria uma vida inteira por você. Naquela noite, eles dormiram juntos pela primeira vez. Literalmente dormir, com Helena aninhada nos braços de Ricardo na cama dele. Ela acordou algumas vezes durante a madrugada, ainda não acostumada a dividir a cama, mas cada vez que abria os olhos e via o rosto dele relaxado no sono, sentia uma paz que nunca havia experimentado. Na manhã seguinte, acordaram entrelaçados e Ricardo despertou com beijos suaves no pescoço. Bom dia, esposa, murmurou ele, a voz rouca de sono. Bom dia, marido.
respondeu ela, e pela primeira vez as palavras tinham significado real. Eles ficaram na cama por mais tempo do que o usual, conversando, rindo, se conhecendo de uma forma nova. Ricardo descobriu que Helena tinha uma pequena cicatriz no joelho de quando caiu da bicicleta aos 7 anos. Helena descobriu que Ricardo tinha uma marca de nascença em formato de lua crescente no ombro. Acho que estou pronta, disse Helena de repente, interrompendo uma conversa sobre planos para o fim de semana. Pronta para quê? Para ser sua esposa. Completamente. Ricardo a encarou procurando qualquer sinal de dúvida ou pressão. Encontrou apenas determinação e amor. Tem certeza? Tenho. Quero que nossa primeira vez seja especial, mas também quero que seja real. Quero que seja conosco, como somos agora. Ricardo beijou-a ternamente. Então vai ser perfeita. E pela primeira vez desde que se conheceram, eles sabiam que estavam prestes a cruzar uma linha que não havia volta. Mas desta vez, não como parte de um acordo comercial, mas como duas pessoas que haviam se encontrado de verdade no meio de um arranjo que começara como conveniência e se transformara em amor verdadeiro. Era uma sexta-feira de junho, e São Paulo estava envolta na típica garoa que tornava a cidade ainda mais aconchegante. Ricardo havia saído mais cedo do escritório, parando na floricultura da Rua Augusta para comprar rosas brancas, as favoritas de Helena, como havia descoberto algumas semanas antes. Quando chegou em casa, encontrou Helena no banheiro da suíte principal, aplicando um perfume suave que ele havia lhe dado. Ela usava uma camisola de seda creme, simples, mas elegante, que havia comprado especialmente para aquela noite. As rosas são lindas, disse ela, observando-o arranjar as flores em um vaso sobre a cômoda. Para uma mulher linda, respondeu ele, aproximando-se e beijando delicadamente o pescoço dela. Helena se virou nos braços dele, os olhos revelando uma mistura de desejo e nervosismo. Ricardo, eu preciso te dizer uma coisa antes. Shh! Ele interrompeu suavemente, tocando os lábios dela com o dedo. Não há nada que você precise dizer. Estamos juntos, e é isso que importa. Mas eu quero que você saiba que confio em você completamente, e que te amo mais do que jamais pensei que fosse possível amar alguém. Ricardo sentiu o coração se apertar de emoção. E eu te amo de uma forma que nem sabia que existia. Eles se beijaram com uma paixão que havia crescido ao longo dos meses, mas que agora carregava uma promessa de entrega completa. Ricardo a guiou delicadamente até a cama, suas mãos tremendo ligeiramente, não de inexperiência, mas da importância do momento. Tem certeza? Perguntou ele uma última vez, olhando nos olhos dela. Absoluta, sussurrou Helena. O que se seguiu foi uma dança delicada de descobertas. Ricardo, experiente mas nunca tão cuidadoso, guiou Helena com uma paciência e ternura que ela não sabia que existiam. Cada toque era exploratório, cada beijo uma pergunta silenciosa que ela respondia com confiança crescente. Quando finalmente se tornaram um só, Ricardo sentiu algo que o deixou completamente imóvel por um momento. Helena era realmente virgem, não apenas inexperiente, mas completamente intocada. A realidade do que ela havia preservado todos esses anos e do que havia escolhido dividir com ele o atingiu como uma onda avassaladora. Helena, ele sussurrou, sua voz carregada de emoção, parando completamente seus movimentos. Ela abriu os olhos preocupada. Está tudo bem? Eu fiz algo errado? Não, meu amor. Você é perfeita. Lágrimas se formaram nos olhos dele. É só que agora eu entendo completamente o presente que você me deu, que você está me dando. Helena tocou o rosto dele, secando uma lágrima que havia escapado. Você não entende, Ricardo. O presente é meu. Você me mostrou que é possível confiar, é possível se entregar sem medo. Você me fez sentir preciosa. Eles continuaram sua dança de amor com uma lentidão reverente, descobrindo juntos os mistérios da intimidade verdadeira. Para Helena, foi uma revelação de sensações e emoções que nunca havia imaginado. Para Ricardo, foi a experiência mais profunda e significativa de sua vida, não apenas física, mas espiritual. Quando finalmente descansaram nos braços um do outro, Helena aninhada no peito de Ricardo, ele ainda processava a magnitude do que havia acontecido. Como você se sente? Perguntou ele suavemente, beijando o topo da cabeça dela.
Completa, respondeu ela sem hesitar. Pela primeira vez na vida me sinto completa. Helena, eu preciso te contar algo. Ela ergueu a cabeça para olhá-lo. Eu já estive com outras mulheres antes. Você sabe disso. Mas o que aconteceu entre nós hoje... Isso foi a primeira vez que fiz amor de verdade. A primeira vez que significou algo além do físico. Helena sorriu, os olhos brilhando na penumbra do quarto iluminado apenas pelas velas que Ricardo havia acendido. Para mim também foi fazer amor de verdade. E agora entendo por que esperei tanto tempo. Estava esperando por você. Eles ficaram acordados até tarde, conversando, se tocando, descobrindo novas formas de proximidade. Ricardo contou a ela sobre seus medos de relacionamento, sobre como havia construído muros emocionais após o divórcio. Helena falou sobre sua decisão consciente de preservar sua intimidade, sobre como sempre soube que quando fosse a hora certa, ela saberia. Você não tem ideia do que significa para mim, disse Ricardo, traçando círculos preguiçosos nas costas dela. Ser escolhido por você, ser o primeiro, o único. E você não faz ideia do que significa ser amada por você. Ser vista, ser valorizada não pelo que posso oferecer, mas por quem eu sou. Na madrugada, eles fizeram amor novamente, desta vez com menos hesitação e mais descoberta mútua. Helena surpreendeu a ambos com sua naturalidade e entrega, enquanto Ricardo descobriu que sua própria experiência prévia parecia irrelevante diante da conexão única que tinham. O amanhecer encontrou Ricardo acordado, observando Helena dormir em seus braços. Os cabelos dela estavam espalhados pelo travesseiro, o rosto relaxado e sereno. Ela estava completamente nua sob o lençol, e Ricardo sentiu uma onda de proteção e possessividade que nunca havia experimentado. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele compreendeu verdadeiramente o significado de intimidade. Não era apenas o ato físico, era a confiança absoluta, a vulnerabilidade compartilhada, a escolha consciente de se entregar completamente a outra pessoa. Helena despertou lentamente, sorrindo quando encontrou os olhos dele observando-a. "Bom dia, marido", disse ela, a voz rouca de sono e satisfação. "Bom dia, minha esposa", respondeu ele, a palavra carregando um peso completamente novo. "Como você está se sentindo?", perguntou Helena de repente tímida na luz do dia. "Transformado", respondeu Ricardo honestamente. "E você?" "Diferente, mas bem diferente." Ela se esticou nos braços dele. "Um pouco dolorida, mas é uma dor boa. Uma dor que me lembra do que aconteceu." Ricardo beijou a testa dela ternamente. "Tem certeza de que está bem? Não foi muito..." "Ricardo." Ela o interrompeu, colocando o dedo nos lábios dele. "Foi perfeito. Você foi perfeito. Cuidadoso, carinhoso, paciente. Exatamente como eu sonhei que seria." "Você sonhava com isso?" Helena corou ligeiramente. "Nas últimas semanas, sim. Sonhava em como seria se entregar para você, em como seria pertencer a alguém de verdade. E agora você pertence a mim", disse Ricardo, sua voz carregada de emoção. "Assim como eu pertenço a você." Eles passaram a manhã na cama, conversando, rindo, se redescobrir. Ricardo preparou o café da manhã, ovos mexidos, frutas e o pão de açúcar que havia aprendido a fazer observando Helena. "Você me mudou completamente", disse ele enquanto comiam na cama. "Não apenas minha rotina ou minha casa. Você mudou quem eu sou." "Como assim?" "Antes de você, eu vivia em piloto automático. Trabalho, dinheiro, conquistas materiais. Achava que intimidade era vulnerabilidade e vulnerabilidade era fraqueza." Helena o escutava atentamente, mordiscando um morango. "E agora? Agora sei que intimidade é força, é coragem. É escolher confiar em alguém com seu verdadeiro eu, não apenas com o que você quer que vejam." "Ricardo, posso te contar algo que nunca contei para ninguém?" "Sempre. Eu não preservei minha virgindade por questões religiosas ou morais tradicionais. Foi uma escolha consciente, quase científica." Ricardo franziu a testa curioso. "Como assim?" "Eu observava os relacionamentos ao meu redor. Minha mãe, minhas amigas, colegas de trabalho. Vi muitas mulheres se entregarem rapidamente para homens que não as valorizavam, que as descartavam depois. Decidi que quando fosse minha vez, seria com alguém que me visse como mais do que apenas um corpo."
E como sabia que eu era essa pessoa? Helena sorriu. Porque você se apaixonou por minha mente primeiro, pela minha personalidade, meus sonhos, minha forma de ver o mundo. O físico veio depois, como consequência. Ricardo a puxou para mais perto, beijando-a apaixonadamente. Você é a mulher mais inteligente que já conheci e a mais corajosa. Por quê? Porque apostou em nós. Mesmo quando isso começou como um acordo, mesmo quando não tinha garantias, você apostou que poderíamos nos tornar algo real. Durante o fim de semana, eles raramente saíram do apartamento. Exploraram não apenas a intimidade física, mas também uma nova dimensão emocional de seu relacionamento. Ricardo descobriu que Helena tinha uma marca de nascença em formato de coração na parte interna da coxa. Helena descobriu que Ricardo ficava ainda mais bonito quando estava completamente relaxado e satisfeito. Sabe o que isso significa? Disse Helena no domingo à noite, enquanto tomavam banho juntos. O quê? Agora somos realmente casados, em todos os sentidos. É verdade. E sabe o que mais? O quê? Agora entendo por que algumas pessoas acreditam em almas gêmeas. Não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém que te completa de formas que você nem sabia que precisava. Helena se virou nos braços dele, água escorrendo pelo rosto. Eu te amo, Ricardo Almeida, completamente, irrevogavelmente. E eu te amo, Helena Almeida, para sempre. Quando finalmente saíram do banheiro, envolvidos em roupões felpudos, Ricardo parou na frente do espelho do quarto e olhou para o reflexo dos dois. Você sabe que nossa vida mudou completamente, não sabe? Disse ele. Eu sei, e não mudaria nada. Nem eu, nem uma única coisa. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, eles dormiram como marido e mulher verdadeiros, não apenas no papel, não apenas por conveniência, mas unidos por um amor que havia crescido natural e inevitavelmente entre duas pessoas que haviam encontrado no outro exatamente o que não sabiam que procuravam. E pela primeira vez em sua vida, Ricardo entendeu o verdadeiro significado de pertencer a alguém e ter alguém que pertencia completamente a ele. 3 meses após sua verdadeira noite de núpcias, Ricardo e Helena haviam se tornado um casal completamente diferente do que eram antes. A transformação era visível não apenas para eles, mas para todos ao seu redor. Vocês estão irradiando felicidade, comentou Márcia numa manhã de setembro, quando Helena passou pelo escritório para buscar Ricardo para o almoço. É como se fossem 2 pessoas completamente diferentes. E era verdade. Ricardo, que sempre fora sério e focado apenas no trabalho, agora saía pontualmente às 6 da tarde para jantar com a esposa. Helena, que sempre fora reservada, agora tinha uma confiança e luminosidade que atraíam olhares admirativos por onde passava. Sabe o que mais mudou? Disse Helena para Ricardo enquanto caminhavam pela Vila Madalena numa tarde de sábado. Eu não tenho mais medo de demonstrar afeto em público. Para provar seu ponto, ela parou no meio da calçada e beijou-o ali mesmo em frente a uma galeria de arte. Ricardo riu, puxando-a para mais perto. Nem eu. Antes, demonstrar afeto parecia uma fraqueza. Agora sei que é coragem. Eles haviam finalmente organizado a festa de casamento que Márcia havia sugerido meses antes. Seria em dezembro, na casa de campo que Ricardo possuía em Campos do Jordão. Um evento íntimo para familiares e amigos próximos, mas que celebraria o amor verdadeiro que haviam encontrado. Meus pais querem muito conhecer melhor o genro, disse Helena, rindo enquanto escolhiam convites numa papelaria sofisticada nos jardins. Mamãe ainda não acredita que eu me casei tão de repente. E o que você conta para ela? A verdade. Que às vezes o amor chega quando menos esperamos, da forma que menos esperamos. Seu João e Dona Lourdes haviam visitado São Paulo no mês anterior e ficaram hospedados no apartamento do casal. Ricardo se esforçou para conquistá-los, ajudando Dona Lourdes na cozinha e conversando com seu João sobre negócios e futebol. Ele é muito diferente do que imaginei, confessou Dona Lourdes para Helena numa conversa privada. Pensei que seria um desses empresários frios, mas vejo como ele olha para você, minha filha. É amor de verdade. É, mãe. É amor de verdade. E você? Está feliz mesmo? Não é só gratidão por ele ter ajudado a família? Helena sorriu,
lembrando-se da intimidade crescente entre ela e Ricardo, das descobertas constantes que faziam um do outro. Mamãe, eu nunca soube que podia ser tão feliz. Ele me faz sentir completa, segura, amada exatamente como sou. No trabalho, a parceria entre eles havia se tornado ainda mais forte. O projeto sustentável que desenvolveram juntos ganhou um prêmio de arquitetura e Helena foi convidada para palestrar sobre sustentabilidade urbana em várias universidades. Estou orgulhoso de você, disse Ricardo numa noite depois de assistir Helena apresentar suas ideias para um grupo de investidores interessados em desenvolvimento sustentável. Você brilha quando fala sobre sua paixão. Nossa paixão, corrigiu ela. Você abraçou essas ideias tanto quanto eu, porque você me ensinou a ver além do lucro imediato. Me ensinou que sucesso verdadeiro é construir algo que melhore a vida das pessoas. Era uma quinta-feira quando Helena chegou em casa com uma expressão misteriosa no rosto. Ricardo a encontrou na cozinha mexendo distraidamente numa panela de molho. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Recebi uma proposta hoje. Ricardo sentiu um aperto no estômago. Que tipo de proposta? Uma universidade americana quer que eu faça doutorado lá. Bolsa integral, projeto de pesquisa sobre arquitetura sustentável em países tropicais. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo se afastou ligeiramente. É uma oportunidade incrível, disse ele, tentando manter a voz neutra. É, mas seria por 3 anos, e seria sozinha. Helena se virou nos braços dele, estudando sua expressão. O que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria seguir seus sonhos. Mesmo se significar ficar longe de você? Ricardo respirou fundo. Alguns meses antes, talvez tivesse encorajado a ida dela, mantendo a proteção emocional que sempre o caracterizou. Mas agora, Helena, não consigo imaginar minha vida sem você. Mas também não posso te pedir para abrir mão de uma oportunidade dessas. Ela sorriu, os olhos brilhando. Que bom que você disse isso. Por quê? Porque já recusei a proposta. Ricardo arregalou os olhos. O quê? Helena, você não pode ter recusado por minha causa. Não recusei por sua causa. Ela o interrompeu. Recusei por nossa causa. Por nós. Porque construir uma vida juntos é mais importante para mim do que qualquer título acadêmico. Mas Helena... Ricardo, me escute. Tenho 29 anos, uma carreira sólida, projetos incríveis aqui no Brasil. E tenho um marido que amo mais que tudo. Não vou trocar isso por 3 anos de solidão, mesmo que seja uma oportunidade acadêmica fantástica. Ricardo a beijou com uma paixão que surpreendeu ambos. Você tem certeza? Absoluta. Minha vida está aqui, com você. Naquela noite, eles fizeram amor com uma intensidade renovada, como se reafirmassem a escolha de ficarem juntos, de construírem algo sólido e duradouro. Sabe o que vamos fazer? Disse Ricardo depois, com Helena aninhada em seus braços. O quê? Vamos criar nosso próprio programa de pesquisa aqui. Vou financiar um instituto de arquitetura sustentável. Você será a diretora. Helena se apoiou no cotovelo para olhá-lo melhor. Você faria isso? Faria qualquer coisa para te ver feliz e realizada. E dessa forma, você pode ter a pesquisa dos seus sonhos sem se afastar de mim. Ricardo Almeida, você é impossível. Por quê? Porque sempre encontra uma forma de me fazer te amar ainda mais. 2 anos depois da descoberta que mudou suas vidas para sempre, Ricardo e Helena estavam na varanda de sua nova casa em Alphaville, uma construção sustentável que ela havia projetado e que se tornou modelo para outros empreendimentos da empresa. Era uma manhã de domingo de dezembro, e eles tomavam café observando o jardim que Helena havia planejado com plantas nativas. O Instituto de Arquitetura Sustentável Helena Almeida estava funcionando há 1 ano e já era referência nacional na área. Lembra do nosso primeiro café da manhã como marido e mulher de verdade? Perguntou Ricardo, servindo mais café na xícara dela. Como poderia esquecer? Você chorou comendo ovos mexidos. Não chorei. Chorou sim. E foi lindo. Ricardo riu, puxando-a para o colo na cadeira de balanço onde estavam sentados. Helena, posso te contar um segredo? Sempre. Naquela noite, quando descobri que você era... que nunca havia estado com ninguém, não foi só surpresa que senti. O que mais? Medo. Medo de não ser digno desse presente.
de não saber como valorizar o que você estava me dando. Helena tocou o rosto dele carinhosamente. E agora? Agora sei que não era sobre ser digno. Era sobre me tornar digno, todos os dias, através das minhas escolhas, do meu amor por você. E você se tornou, Ricardo. Se tornou o homem que eu nem sabia que estava procurando. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando um casal de bem-te-vis construindo um ninho numa árvore do jardim. Helena, tenho uma pergunta para você. Estou ouvindo. Que tal darmos um irmãozinho ou irmãzinha para esse jardim cuidar? Helena se afastou ligeiramente para olhá-lo melhor. Você está falando de filhos, uma família. O que acha? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Acho que seria o próximo capítulo perfeito da nossa história. Então, vamos escrever esse capítulo juntos? Vamos. Eles se beijaram ali, na varanda da casa que haviam construído juntos, literal e figurativamente. Era um beijo que selava não apenas o presente, mas todo o futuro que tinham pela frente. 3 meses depois, Helena descobriu que estava grávida. Ricardo chorou quando ela lhe contou. Chorou de alegria, de gratidão, de um amor tão profundo que não cabia em palavras. Nosso filho vai nascer do amor verdadeiro, disse ele, com as mãos no ventre ainda plano de Helena. Vai nascer sabendo que é possível encontrar alguém que te ame exatamente como você é, concordou ela. Na festa de casamento que finalmente realizaram em Campos do Jordão, com Helena já mostrando a barriguinha de 4 meses, seu João fez um discurso que deixou todos emocionados. Quando Helena me disse que ia se casar com um homem que havia conhecido há pouco tempo, confesso que fiquei preocupado. Mas observando vocês dois hoje, vejo que às vezes o coração sabe o que a mente ainda não entendeu. Vocês provaram que o amor verdadeiro não depende de tempo, mas de conexão, de escolha, de coragem para se entregar. Ricardo e Helena trocaram olhares cúmplices. Eles sabiam que a história real era ainda mais complexa e bonita do que a família imaginava. Um amor que havia nascido de um acordo comercial, crescido através de respeito mútuo e florescido na descoberta de que haviam encontrado no outro sua alma gêmea. Anos depois, quando contavam a história para os filhos, 2 meninos e uma menina sempre enfatizavam as mesmas lições. O amor verdadeiro não é sobre paixão à primeira vista, dizia Helena. É sobre escolher a mesma pessoa todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre encontrar alguém que te vê completamente e te ama por isso, não apesar disso, acrescentava Ricardo. E às vezes, diziam juntos, as melhores coisas da vida chegam quando você não está procurando, mas quando está pronto para receber. 30 anos depois daquele acordo comercial que mudou suas vidas, Ricardo e Helena ainda tomavam café juntos todas as manhãs, ainda conversavam até tarde sobre sonhos e projetos, ainda se olhavam como se estivessem descobrindo algo novo um no outro. O Instituto Helena Almeida havia se tornado referência internacional. Ricardo havia expandido os negócios para toda a América Latina, sempre com foco em sustentabilidade. E juntos haviam criado uma fundação que oferecia bolsas para jovens arquitetos de baixa renda. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Helena numa tarde, enquanto observavam os netos brincarem no jardim da casa de campo. Só de uma coisa, respondeu Ricardo. O quê? De não ter te conhecido antes. Não, Ricardo. Nos conhecemos exatamente quando deveríamos, quando estávamos prontos para o que encontramos um no outro. E ali, na varanda onde haviam tomado tantas decisões importantes, onde haviam chorado de alegria e superado desafios, onde haviam construído não apenas uma família, mas um legado de amor verdadeiro. Eles souberam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que transcendia paixão, conveniência ou circunstância. Haviam encontrado um ao outro,